Neste vídeo, vamos explorar os 7 juízos das trombetas de Deus descritos no livro do Apocalipse. Esses juízos acontecerão durante o período da tribulação após o arrebatamento da igreja, e cada um trará consequências terríveis à terra. Durante a quinta trombeta, um abismo sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos, que atormentam aqueles que não tinham o selo de Deus em suas testas. Imagine acordar um dia para encontrar que a luz solar e o ar se tornaram escuros, por causa da fumaça que sai de um abismo sem fundo. Este é um evento catastrófico, e todos têm uma escolha a fazer: seguir a Cristo e estar preparado para a vinda do Senhor, ou viver com medo do futuro. Então, esteja alerta e ore para escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé, diante do Filho do Homem. Você já se deparou com um trecho das Escrituras na Bíblia, que o fez parar e pensar se isso é real? Agora, é claro que a Bíblia é real e toda a Escritura é inerrante. Com isso dito, eu gostaria de explorar os 7 juízos das trombetas de Deus, que são descritos no livro do Apocalipse. Para contextualizar, esses 7 juízos das trombetas acontecerão durante o período da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada juízo. A primeira trombeta, segundo a Bíblia, trará granizo e fogo misturados com sangue que são lançados à terra, causando a destruição da vegetação e das árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimado nesta praga, e toda a grama é consumida. Na segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas, e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda, e 1/3 da vida marinha morre. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu, e envenenando 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos, e essa estrela recebe o nome de Absinto. Para a quarta trombeta, a terra verá 1/3 do sol, da lua e das estrelas sendo atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecido. A quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os 3 ais. Para a quinta trombeta, algo realmente aterrorizante é desencadeado. De acordo com a Bíblia, um abismo sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos, que atormentam aqueles que não tinham o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta será a introdução de 4 mercenários diabólicos, 4 anjos que são liberados para matar 1/3 da humanidade, com um exército de 200.000 cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. A sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11:19, diz: Então, abriu-se o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Agora por um momento, eu gostaria de focar no capítulo 9 do Apocalipse, e na quinta trombeta. Segundo esta passagem, uma estrela cai do céu, e desbloqueia o abismo, liberando uma enorme nuvem de fumaça, que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia para encontrar que a luz solar e o ar se tornaram escuros por causa da fumaça, que sai de um abismo sem fundo. Apenas imagine o caos. O sol mal é visível, lançando tudo em uma penumbra. O pânico se instala, à medida que as pessoas percebem que isso não é apenas um fenômeno meteorológico temporário, mas um evento catastrófico. E eu acho que todos estariam se perguntando: o que há nesse abismo sem fundo? Bem, a resposta é que haverá gafanhotos demoníacos soltos na terra. A descrição desses gafanhotos é quase surreal em sua vivacidade. Eles têm a aparência de cavalos blindados com coroas de ouro, e faces humanas, mas seus cabelos são como os de mulheres, e seus dentes são como os de leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército em marcha, e suas caudas são como escorpiões com ferrões, que infligem uma dor insuportável.
Esta é uma imagem aterrorizante, que causaria medo em qualquer pessoa que a visse. Então, por que estou contando tudo isso? Bem, eu estou dizendo tudo isso porque você tem uma escolha a fazer. Lucas 21:36 diz: estejam sempre atentos, e orem para que possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia está nos dizendo para ficarmos alertas o tempo todo, pois quando o Senhor voltar para a sua igreja, quando Ele voltar para aqueles que vivem fielmente para Ele, tudo acontecerá num piscar de olhos. Você está alerta? Está sempre vigilante? Está realmente seguindo a Cristo? Todos nós temos uma escolha a fazer dia após dia. Não há necessidade de vivermos com medo do futuro como filhos de Deus. A Bíblia nos diz em Atos 2:17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. E também em Tito 2:13, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amados, temos uma esperança bendita, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não fiquem desanimados, não se deixem levar pelos eventos deste mundo, mas mantenham seus olhos fixos em Jesus. De acordo com zoólogos e biólogos da vida selvagem, quando estudaram os comportamentos e características dos lobos, descobriram que os lobos são predadores oportunistas. Eles comerão quando tiverem a oportunidade de fazê-lo. Eles também descobriram que os lobos tendem a atacar ovelhas fracas, doentes ou jovens, pois são mais fáceis de capturar e matar. Por último, a presença de lobos em áreas com ovelhas pode levar a perdas econômicas significativas para os fazendeiros de ovelhas, pois as ovelhas mortas por lobos não podem ser vendidas para carne ou lã. Portanto, 3 coisas para se observar: lobos são predadores oportunistas, lobos atacam os vulneráveis, fracos e jovens, e lobos trazem perda. Agora, não é interessante que em Mateus capítulo 7 versículo 15, somos avisados contra os falsos profetas, que parecem ser ovelhas mas são lobos vorazes por dentro. Em outras palavras, como filhos de Deus, estamos sendo alertados a ficar atentos aos falsos profetas, que parecem ser bons e justos, mas são realmente enganadores. E então, esses falsos profetas obviamente têm 3 características: são predadores oportunistas, que procuram o cristão que lhes dará ouvidos ou uma semente em sua mesa. Lembre-se de que a Bíblia diz, para não dar lugar ao diabo, e acredito que isso se deve ao fato de que o diabo, e todos aqueles sob sua influência são predadores oportunistas, esperando apenas a menor oportunidade entrarão na vida de alguém para causar estragos. Em segundo lugar, falsos profetas atacam os vulneráveis. Acredito que seja a pessoa que está cansada e fraca pelo que está passando na vida, visando alguém que está frustrado ou à beira de desistir. Veja bem, o diabo tentou Jesus, depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, quando estava mais fraco fisicamente. Foi nesse momento que o diabo tentou Jesus. Olhe para Jó, depois que ele perdeu tudo, sua família e sua riqueza, e quando parecia que não poderia ficar pior para ele, o diabo finalmente veio atrás de sua saúde e o atingiu com feridas dolorosas dos pés à cabeça. Quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez uma coisa terrível, e encorajou Jó a fazer exatamente o que Satanás queria, que era amaldiçoar a Deus e morrer. Portanto, você vê que o diabo adora atacar você quando está mais baixo ou mais fraco, e este é o modelo que todos os falsos profetas usarão, quando você estiver no seu ponto mais baixo e fraco. Eles vão dizer coisas que vão agradar seus ouvidos, vão oferecer uma palavra que não tem Jesus, nem arrependimento, apenas uma sensação de bem-estar. É assim que os capangas do diabo operam. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. E o que a Bíblia diz sobre isso? Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Onde o diabo está haverá destruição.
Ele vem para roubar a alegria das pessoas e roubar seu tempo, de modo que eles fiquem distraídos com tudo, exceto as coisas de Deus. Os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Você pode estar se perguntando: o que exatamente devo fazer para garantir que nunca serei enganado por falsos profetas? Como posso me manter protegido contra lobos em pele de cordeiro? A única maneira verdadeira de reconhecer a decepção pelo que é conhecer a verdade pura e quem é essa verdade. Jesus mesmo disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Qualquer pessoa que diga o contrário, está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Jesus também disse em João 16,13: Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e depois subiu ao céu para estar com o Pai, ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em todos aqueles que o aceitariam e acreditariam nele como Senhor e Salvador. Nossa salvação em Jesus Cristo é a nossa única esperança de não sermos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim. A Bíblia nos diz explicitamente que o diabo foi um assassino desde o princípio e que ele não tem nada a ver com a verdade, porque não há verdade nele. A palavra também nos ensina que ele foi um mentiroso desde o princípio e que ele é o pai da mentira. O livro do Apocalipse nos lembra que, porque ele engana o mundo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre com a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para sempre. Não há nada que o diabo gostaria mais do que enganar todos os seres humanos, para que eles sofram com ele por toda a eternidade, mas a palavra nos ensina: não se deixe enganar, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pois quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como filhos de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito, semear em coisas piedosas, semear na verdade do Evangelho, não nas mentiras deste mundo. Devemos virar nossos ouvidos para o verdadeiro Evangelho pregado na Bíblia, aquele que nos chama a pegar nossa cruz e servir a Cristo. Devemos nos afastar dos chamados homens e mulheres de Deus, que pregam apenas um evangelho de bem-estar, aquele que apenas encoraja mas nunca convoca para o arrependimento e obediência. Agora, a coisa mais importante é que devemos estar gastando nosso tempo e energia perseguindo o Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade, e mais facilmente podemos identificar a decepção. A Bíblia diz em Provérbios 3 versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E sobre o assunto de confiança, quando você pensa sobre isso, fomos condicionados a confiar em nossos sentidos naturais, fomos condicionados a confiar na ciência, somos ensinados a confiar em informações, ou conselhos que vêm de fontes confiáveis que podem ser verificadas e checadas. Mas confiar em Deus requer que vamos contra tudo que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor requer que você ignore o que pode ver ou entender. Confiar nele significa que, às vezes, você pode seguir o conselho do médico, mas aceita que ele ou ela não tem a palavra final. Eu iria até mesmo dizer que confiar em Deus significa ignorar o que o âncora de notícias está dizendo, ou o que a economia está fazendo. Eu encorajo você a soltar a necessidade de saber, soltar a necessidade de controle, soltar os porquês, os comos e os quantos e simplesmente dizer: não a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Isso é confiar no Senhor de todo o seu coração, mente e alma. Com tudo o que foi dito, espero que este vídeo tenha despertado em você um senso de urgência e responsabilidade em relação ao seu relacionamento com Deus. Embora os juízos das trombetas descritos no livro do Apocalipse possam parecer assustadores, não devemos esquecer que Deus é amoroso e misericordioso e que Ele deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Não sabemos quando esses eventos vão acontecer, mas uma coisa é certa: precisamos estar preparados espiritualmente. Jesus disse em Mateus 24:44, por isso,
vocês também fiquem vigiando, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estão esperando. Portanto, que possamos todos buscar a Deus de todo o coração, nos arrepender de nossos pecados e confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Que possamos estar vigilantes, orando e vivendo de acordo com a sua vontade, para que possamos estar prontos para encontrá-lo quando ele voltar. Que Deus abençoe você e o mantenha firme em sua verdade. Obrigado por assistir e até a próxima.